Pelo farol de luz. Programa Espírita Farol de Luz, apresentado todos os sábados, pela manhã, das 10 às 11 horas, e seu objetivo é informar, refletir e esclarecer sobre diversos temas na visão da doutrina espírita, que está sob a coordenação do GP Espíritas, localizado na Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Venha participar da evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Das palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, @GP Espíritas, Instagram e Facebook, e no YouTube, @GP Espíritas Luz. Farol de luz, cura e libertação. O amor de Jesus é minha direção. Olá, queridos ouvintes, em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso programa Reflexões, esclarecimentos, mensagens de consolo, mas antes, eu convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Mestre dos mestres, venho humildemente pedir a tua ajuda. Auxilia-me a vivenciar o amor e a paz, para que essas vibrações tão divinais possam alcançar todos aqueles que me perseguem ou me odeiam. Auxilia-me a perdoá-los de todo o meu coração e, acima de tudo, envolve-os no teu soberano amor, para que eles também possam me perdoar. Ilumina minha vida, para que eu consiga modificar os meus pensamentos, palavras, emoções e ações, ajustando-os às leis de Deus, a fim de ser sempre uma presença benéfica onde estiver. Sei que a grande lei é a do amor e do perdão incondicional, mas como criança espiritual que sou, não aprendi ainda a cumprir essa lei. Por isso estou pedindo tua ajuda, para que a minha mente se encha de luz, minha alma vibre no amor universal e meus passos se tornem mais leves no caminho que leva ao Pai. Por tudo isto e por tudo mais eu te agradeço, Mestre dos Mestres, Jesus. Bom dia a todos, é sempre uma alegria, uma imensa satisfação estarmos aqui no sábado trazendo este programa, esta conversa fraterna, este abraço para todos os nossos ouvintes. Programa Espírita Farol de Luz, hoje sendo apresentado por mim, Antônio Gomes. O programa Farol de Luz tem esse objetivo: de esclarecer, de orientar, de levar conhecimentos que ajudem as pessoas a compreender tanto a vida física como a vida espiritual na visão da doutrina espírita. Queremos deixar um abraço especial para Maria José, que escuta o nosso programa aqui no centro da cidade de Cacimba de Dentro. Também a seu Antônio, lá no bairro da Palmeira, aqui de Cacimba de Dentro, a nossa zona rural, sempre ligadinha com o nosso programa, no sítio Boa Vista, no sítio Mium, no sítio Conceição e no sítio Lagoa d'Água. No sítio Lagoa d'Água, seu José é um ouvinte também especial do nosso programa. E os nossos queridos irmãos que participam sempre das nossas reuniões são os trabalhadores da casa do Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas, aqui o nosso GEP Espírita, que sempre estão aqui conosco. Hoje o nosso programa tem a alegria de trazer as considerações de Rossandro Klinge. Rossandro Klinge, que é psicólogo, é um escritor, é um palestrante amplamente conhecido no Brasil e também no mundo, atua no campo educacional, é espírita há muito tempo e traz esse conhecimento, esse cuidado, né, para a nossa alma. E hoje o nosso tema é cuidando da nossa alma nos dias difíceis.
Aí eu pergunto, meus queridos ouvintes, quem já não teve aqui na Terra dias difíceis? E como agir? Como trabalhar o nosso interior? Então fique ligado e escute as boas orientações do nosso programa. Quanto ao medo da solidão, como lidar quando é especificamente a relação amorosa? Só existe nesse caso? Não, a solidão não existe apenas na relação amorosa. É claro que a relação amorosa é um lugar, é um ponto da vida da gente que é muito impactante, porque é a vida adulta que a gente forma, a gente escolhe alguém para viver uma relação a dois, formar uma família, e a ideia da ausência dessa pessoa realmente provoca em nós um medo muito profundo. O que a gente não pode deixar é que, por causa desse medo, nós fiquemos submissos a relações que são dolorosas demais. É como se fosse a conta, né? Qual é a conta que eu tenho, né? A solidão, ela é mais ou menos dolorosa do que a companhia dessa pessoa. Se para você a solidão é mais dolorosa, você vai ter que tentar conviver com essa pessoa, tentar se blindar se é uma pessoa tóxica, mas entender que faz parte da vida conviver com os outros e que a gente está administrando egos, o nosso e do outro. Isso gera um grande estresse de adaptação. Mas se a pessoa vai usar o teu medo de solidão para abusar de você, vai ter um momento que você vai ter que escolher mesmo, assim, será que realmente ficar só é pior do que ficar com uma pessoa que me faz tanto mal? Mas isso é uma escolha que nunca ninguém pode dizer para você. É uma escolha que só você pode fazer. Só você pode avaliar o quanto você vai suportar ou não as escolhas que você faz. Como diz Caetano Veloso em sua música belíssima, cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, essa é uma conta muito particular. Se eu posso ficar, se a solidão para mim é um preço menor do que uma companhia que me faz tão mal. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Hoje, no programa Momento Espírita, temos as explicações e orientações de Rossandro Klinge naqueles momentos difíceis. Ele responde a perguntas. E esta próxima pergunta que foi feita é uma pergunta também do nosso cotidiano. Vale a pena ouvirmos. Só pensa em coisas negativas. O que fazer? Estou cansada. Isso tem muito a ver com a família na qual você foi educado, educada, que tem uma tendência de sempre realçar o que está dando errado, e isso esgota de fato. E é preciso você entender que você vai ter que desconstruir esse modus operandi mental. Não é uma coisa simples. Você não pode, amanhã, começar a ver o mundo cor-de-rosa, o good vibes only. Você tem que entender que, ao ver lados também positivos da vida, você não vai se infantilizar, você não vai se alienar, você não vai ver o mundo cor-de-rosa. Você vai ver o mundo com os tons que ele tem. Os tons difíceis e os tons que a gente acha legal, que são belos. Tem momentos ruins e tem momentos bons. Quando a gente só pensa negativamente, a gente só realça o que não funciona. E muita gente que tem medo de pensar positivamente, acha que pensar positivo é fragilidade, fraqueza de caráter, infantilidade e alienação. Ah, essa pessoa é alienada, só vê as coisas boas da vida. Todos os dois extremos são problemáticos. Tanto só ver coisas boas, ignorando aspectos da própria existência que não são fáceis de encarar, que são dolorosos e difíceis e que exige da gente que a gente se doe como pessoa, que a gente confronte toda aquela situação para poder aprender com ela. Como também é nefasto, também é complicado só ver lados negativos da existência. Coisas que vão te ajudar. Então, tudo que é negativo, tudo que é uma coisa que só vai colaborar para manter o seu pensamento negativo da vida, você deve se afastar. Por exemplo, tem gente que não quer pensar negativo do mundo, mas todo dia assiste aqueles programas policial, que fica lá dizendo, matou mais um, outro foi estuprado, outro acidente aqui na Marginal. Então, se você já tem uma tendência de ver coisas negativas na vida, você deve se afastar de notícias, de coisas que só vão reforçar a tua visão de mundo, que está dando tudo errado, que nada vai funcionar, que as pessoas não são funcionais. E comece a fazer outro movimento. Procure seguir perfis no Instagram, como Razões para Acreditar, que falam de coisas positivas. Não é para você se alienar. Você vai continuar vendo o mundo com outras cores, mas é para você reforçar aspectos da sua vida que você olha para o belo. Então, procure pessoas que estão acontecendo, que geram esperança, que geram transformação. Converse, siga pessoas que estão fazendo a diferença no mundo.
e não aquilo que só mostra a decadência humana. Porque se eu começar a só escutar coisas ruins, só falar com pessoas sobre coisas ruins e começar a fazer esse movimento, eu vou reforçar em mim uma tendência que todo mundo tem, de também ver aspectos negativos da vida. Tenta contrabalancear, olhando também. E, em muitos casos, procurar ajuda para esse condicionamento. Terapias específicas que vão construir uma forma mais eficiente de encarar a vida, de sair dessa catastrofização que é muito comum de quem pensa negativo, sempre achar que o pior vai acontecer. Também usar técnicas como ridicularizar o pensamento negativo. Ah, não, vou pegar um voo e o avião vai cair. Ah, não, ele não vai cair. Então, não, ele vai cair de uma forma muito especial. Ele vai cair no meio da Avenida Paulista, ele vai cair em Copacabana, entendeu? Ele vai cair assim no meio de Manhattan, no Central Park. E ainda vão transmitir ao vivo pela CNN. Você vai começar a rir do pensamento. Vai mostrar que é só um pensamento e que não tem força. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Semeando a paz, para colher amor. Programa Momento Espírita abraça a todos vocês que estão nos ouvindo através da Rádio Novo Horizonte, aqui na cidade de Cacimba de Dentro, através das redes sociais ou sintonizando o seu próprio rádio aqui local. Hoje nós trazemos o psicólogo, palestrante espírita conhecido no Brasil e no mundo, Rossando Klingey. Ele responde a perguntas interessantes. E esta próxima agora fala sobre as decisões que nós tomamos nos momentos difíceis. E uma pessoa indaga a respeito do medo de tomar decisões e depois se arrepender. O que você pensa sobre isso? Quantas vezes nós passamos por isso? A gente não quer tomar uma decisão porque tem medo de se arrepender. Como conseguir tomar decisões difíceis sem medo de se arrepender? É impossível tomar decisões sem medo de se arrepender. Acho que a única coisa que a gente pode fazer é entender que quando eu decido uma coisa, foi a melhor coisa que eu podia fazer naquele momento. Os recursos e as informações que eu tinha para decidir aquilo eram as que eu tinha naquele momento. Se não foi a melhor escolha, em vez de ficar arrependido pela escolha que eu fiz, eu tenho que entender que todas as escolhas que eu faço, todas, vão gerando um processo de aprendizado, vão tendo um caráter pedagógico. Então, se eu olhar para a vida e entender tudo são escolhas, são processos e não erro, é um processo. Eu escolhi aqui e não funcionou. Não é um erro, é um processo. Agora eu vou escolher aqui, que eu aprendi que não funcionou. Aqui também não, eu vou escolher aqui. Então, cada escolha que não deu o resultado que eu desejava, ou eu encaro como erro, me culpo, me maldigo, ou eu encaro como processo e vou e sigo. Então é importante você entender nesse aspecto que a vida tem que ser encarada como um processo, uma sucessão de aprendizados, não como uma sucessão de erros. E aí esse medo, né, essa coisa de ficar se arrepender pela escolha que fez, se torna, não, foi um processo que agora eu vou aprimorando. E aí sim o medo vai diminuindo, porque vai trocando a ideia de medo por responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade pela escolha que fiz, vida que segue. Se não funcionou, aprendi como fazer melhor da próxima vez. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. Prosseguimos com o programa Espírita Farol de Luz. Hoje, Rossando Klingey, que é um palestrante conhecido no Brasil todo, psicólogo, traz para nós orientações a respeito daqueles dias difíceis. Como devemos proceder? Então, a próxima pergunta traz um esclarecimento para esses momentos difíceis. Vamos ouvi-la. Como não sentir medo dos pensamentos negativos na ansiedade? Pensamentos são só pensamentos. A maior parte dos pensamentos que a gente tem
não se realizam. O carro vai bater, vou morrer de acidente, vou ficar doente, isso vai dar errado. Não se concretizam. A própria estatística da nossa vida mostra muito isso. Na hora que você está com crise de ansiedade, você tem que trabalhar, não é nem a questão do medo, você tem que trabalhar a própria ansiedade. Porque com ansiedade, tudo vai ser visto de uma forma muito deturpada. Então, o que você faz para controlar a sua ansiedade? Tem gente que precisa tomar medicamento, tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fazer respiração, né, mindfulness, tem gente que vai fazer tricô, tem gente que vai caminhar. A gente não pode ficar... Não, a gente tem que olhar para aquele sintoma e dizer, ok, eu preciso trabalhar sobre esse sintoma. Primeiro perguntar como ele se formou, que tipo de condicionamento e comportamento tem na minha vida para ele ter se formado, como eu vou desconstruir esse comportamento, se vou ou não precisar de ajuda de um profissional para que eu consiga fazer isso, se sim, qual vou buscar, entende? Então, trabalha muito mais a ansiedade do que o medo. Sem ansiedade, a sua visão de mundo vai ser muito mais sóbria. E até os medos naturais que a vida apresenta, você vai conseguir confrontar de forma muito mais tranquila. Então, não é para trabalhar o medo dentro da ansiedade, é para trabalhar a ansiedade para que ela controle a tua forma de ver o medo. Falo sobre crise de ansiedade. A ansiedade é uma coisa que é muito generalizada hoje em dia na nossa sociedade, mas é uma coisa bem antiga. Sabe quando Jesus dizia assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã? Perceba que há muito tempo é um traço humano, uma tentativa de se preocupar, ou seja, ocupar-se previamente de algo que ainda não aconteceu. O que tira a minha energia de viver o aqui e o agora. Como eu estou muito vivendo o amanhã que não chegou, eu estou gastando uma energia que é muito preciosa para este momento. E aí você fica com crise de ansiedade sucessiva. Se for uma crise de ansiedade sucessiva e você tiver com um quadro clínico, é importante que você procure um profissional para fazer um diagnóstico correto, que é um psiquiatra, uma psiquiatra ou um psiquiatra. Esse é o profissional médico correto para diagnosticar concretamente se você tem um processo ansioso. Em alguns casos, medicar, em outros, seguir com psicólogos e psicólogas um processo terapêutico para descondicionar o comportamento, trabalhar o comportamento, as origens dessa dor que está se manifestando num sintoma chamado ansiedade. A ansiedade é sempre um sintoma de alguma coisa mais profunda, na maior parte das vezes, tá? Então é importante vislumbrar isso e, se não conseguir só, buscar ajuda profissional para isso. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Como me libertar de sempre estar pedindo a opinião dos outros, da amizade? Quando a gente pede a opinião das pessoas, a gente vai ter que sempre contextualizar a história. Então, se eu vou pedir a opinião de fulano sobre o que é que eu faço no meu casamento, eu vou contar o que está acontecendo no meu casamento. Se eu vou pedir o que é que eu faço para educar meus filhos, eu vou contar o que está acontecendo na educação dos meus filhos. Ao fazer isso o tempo inteiro, estou me expondo. Eu estou mostrando fragilidade. Eu estou querendo que o mundo resolva o que eu tenho que resolver. Uma coisa é procurar orientação de alguém que é capaz no seu assunto, ou um amigo, ou um parente que você confia, que tenha bom senso, que tenha maturidade e que, de fato, vai poder te responder. Outra coisa, de forma verborrágica, todo mundo que chega, você contar a sua dor, como se de contar, você fosse ter uma solução. O que você consegue é se tornar inconveniente, se expor demais, e não somente a você. Você expõe você e as pessoas que estão envolvidas na situação que você está querendo que alguém te ajude a resolver. E vai tornando-se uma pessoa muito carente e verborrágica nesse sentido. Então, o importante é selecionar a pessoa certa para conversar. Ficar perguntando a muitas pessoas não vai resolver. Às vezes, infantilmente, a gente quer ouvir várias opiniões como se aquilo fosse encontrar uma solução mágica. E não vai vir. É a gente que vai ter que agir. Então, procura a opinião da pessoa correta e, em vez de ficar falando o tempo inteiro, parte para a atitude, que é o que, de fato, vai mudar o quadro das coisas, tá bom? Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Hoje o programa Espírita Farol de Luz traz as respostas
há muitas perguntas, principalmente nos dias difíceis que todos nós passamos. É o tema escolhido hoje do nosso programa. E assim prosseguimos com mais perguntas e respostas que são verdadeiras lições de vida que podem nos orientar nestes momentos. Eu vivo sobrecarregado ajudando a família e não consigo dizer não a eles, mas estou cansada. Quando a gente não consegue dizer não, a gente não vai conseguir dizer não amanhã a todo mundo. Primeiro, entender que a tendência de quem diz sim a tudo é uma tendência de alguém que não tem uma autoestima muito boa. E aí termina tendo que agradar todo mundo. Primeira coisa que alguém que vai aprender a dizer não tem que fazer é uma equação de nem diz não, nem sim. Como é que é isso? A pessoa te diz assim, por exemplo. Você pode fazer esse relatório para mim? Você pode ir no supermercado para mim? Você pode me levar no shopping? Você pode me levar no médico? Você pode me ajudar nisso aqui? Você faz assim, eu não posso dizer se eu vou conseguir agora. Quando é que você pode me ter? Eu te digo depois, agora eu tenho que olhar como é que temos os compromissos. E aí você mandou mensagem para essa pessoa no WhatsApp, falando, dessa vez, infelizmente, não vou conseguir. Aí desliga o telefone. Por quê? Porque ela vai insistir. Você sempre disse sim. Ela vai ligar e você vai atender e vai, tá bom, eu faço. Então você diz, não, vou poder, desliga o telefone e suporta esse processo. E você vai descobrir o seguinte, quem te ama de verdade vai continuar te amando, mesmo quando você diz que você não vai poder fazer aquilo. Porque ela ama você e não o que você oferece. Essa troca negociada infantil, em que você, para se sentir amado ou amada, você faz tudo para os outros, comprando afeto. E não funciona, se sente esgotado, esgotada. E você vai saber dizer sim aquilo que de fato merece um sim. É até meio natural quando a pessoa começa a aprender a dizer não, que ela fique tão empolgada com, eu consigo dizer não, que ela começa a dizer não a tudo. Depois ela vai para a média. Não, peraí, não posso dizer não a tudo, né? Tem que saber dizer sim quando for necessário e não quando for necessário. Mas aprender isso é fundamental. E é uma coisa que tem que construir gradualmente. Se você for dizer sim a todo mundo agora, vão achar que você enlouqueceu, ou que você ficou egoísta. Então, é a construção de uma potência para aquelas pessoas com quais você tem mais facilidade de dizer um não, você vai começar com elas. E tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de dizer não. Começa com as que você sente que vai suportar mais o estresse desse não, até as pessoas que vão ser mais difíceis, você vai perceber o quanto esse aprendizado é libertador. Como consigo parar de procrastinar e adiar coisas importantes, mesmo sem vontade de fazê-las? Primeiro toda vez que eu vou procrastinar, eu estou lidando com um monte de coisas. A primeira coisa que alguém tem que fazer se você tem que fazer 10 coisas, você sente que está devendo à vida 10 coisas, escolha só uma. Só uma. E uma coisa importante. Vamos imaginar que a sua escolha seja, eu preciso fazer uma atividade física. Vou começar, né? Quando você for fazer isso, não entre naquela regra de ou eu caminho todos os dias, ou se foi só um dia não adiantou. Não é assim que funciona. É melhor um dia na semana do que nenhum dia na semana. É melhor meia hora por semana de estudo de uma língua estrangeira do que nenhuma. É melhor um dia sem refrigerante do que nenhum dia, do que você achar que tem que ser todos os dias. É sempre pouco. Você tem que sempre escolher uma única meta, e entender que é um descondicionamento gradual. Então, melhor meia hora de caminhada mas deu preguiça os outros 6 dias. Que bom, você caminhou um dia. Semana que vem vamos tentar 2. Sempre nesse sentido, entender que, e aí você colocou aqui, tem coisas que eu não tenho vontade de fazer, ou não dá prazer de fazer. Aí você pensa assim, ok, não dá prazer, eu não tenho vontade, mas é necessário, é importante. E eu, como adulto, como adulta, eu tenho que entender que eu vou ter que fazer muitas coisas que não são agradáveis, que são necessárias. E aí você começa a ter que suportar o processo do mundo adulto, que é fazer coisas que não são agradáveis no processo, mas o resultado é bom. Por exemplo, a maior parte das pessoas, estudar é um processo chato, mas o resultado do estudo é muito bom. Então, quando eu foco no resultado que eu vou alcançar com o que eu estou fazendo sem prazer, eu coloco a meta final como a minha motivação. Lembrando sempre, escolha uma única coisa, faça devagar, é melhor do que alguma coisa do que nada, e sempre lembre da meta final, porque depois de um tempo, de tanto fazer aquela coisa, até o próprio processo vai ser mais leve. Se não agradável,
vai ser mais leve, vai ser mais simples. Porque você aprendeu a fazer, está fazendo com disciplina, e aí aquela coisa fica mais leve para você, mesmo que seja uma coisa que você não gosta muito de fazer. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. O que fazer quando as pessoas invalidam os nossos sentimentos e dizem que sentimos é frescura? Não dá importância ao que as pessoas dizem. Parte da maturidade do ser humano vem de saber ouvir as pessoas que estão falando concretamente. Uma coisa é alguém que eu considero boa, decente, madura, boa conselheira, bom conselheiro, chegar para mim e dizer assim: olha, Rossano, isso aí que você está falando não tem muito sentido, é besteira. Isso ok. Outra coisa é uma pessoa que tudo que eu faça diz: isso é besteira. Essa pessoa está invalidando meu sentimento. Então, primeiro, eu posso ou não comunicar a essa pessoa que não vai funcionar mais. É uma escolha muito pessoal. Fulano, não adianta, não vem com essa para mim que, sabe? Ou eu simplesmente posso dizer para mim que na vida, sabe, a escolha que eu faço está funcionando. Para você não tá, mas para mim tá. Então, nem eu vou tentar mudar a sua opinião, você vai continuar achando que é frescura, mas eu não vou validar o que você está dizendo. Porque muitas vezes o que a gente quer é que o outro pare de dizer que é frescura. Eu não posso controlar o comportamento do outro. O que eu posso é controlar a minha reação sobre o comportamento do outro. Se eu dizer que meu comportamento é frescura, é uma coisa. Eu achar isso ou me irritar por isso é outra coisa. Eu posso ouvir: ok, para você é, para mim não. Para mim é importante, vou continuar sentindo isso. E vida que segue. Nem eu tento mudar o outro, nem aceito que o outro imponha para mim, mude a minha forma de ver, e deixe me irritar, porque o outro, muitas vezes, só para me irritar, e eu vou me irritar mais. É como um apelido, sabe? A pessoa diz, você não liga, depois ninguém fala mais. É frescura, tá bom, para você é, para mim não, vou continuar sentindo isso. Depois a pessoa percebe que não consegue mais reagir com a gente. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. A melhor sintonia do seu rádio. Rádio Comunitária Novo Horizonte FM. A voz da nossa gente. A voz da nossa gente. A voz da nossa gente. Programa Farol de Luz traz agora um momento musical. E a música de hoje é especialmente produzida para o nosso programa e tem como título Vencer para Evoluir, dentro do tema que estamos trabalhando hoje de superar as dificuldades, as tempestades que surgem na vida de todos nós. E a letra dessa música, foi produzida por mim, traz uma grande reflexões. Vencer para evoluir. Quando a noite se apresenta e a dor bate ao coração, parece que a estrada é longa, sem resposta ou direção, mas Jesus segue ao meu lado, mesmo sem eu perceber, transformando minhas lágrimas em lições para aprender. E o refrão dela é maravilhoso. Vou vencer, vou prosseguir, cada prova é um degrau. Deus não cria sofrimento sem um bem maior, afinal. Se hoje a luta me visita, é convite à evolução. Com coragem e fé na vida, vou seguindo em ascensão. Muitas vezes a tristeza quer fazer-me desistir, mas a luz da esperança vem meu rumo definir. Nada ocorre por acaso, tudo tem razão de ser. Cada espinho desta vida tem uma flor a florescer. Sou espírito imortal, aprendendo a caminhar, tropeçando, levantando, sem jamais desanimar. Cada queda me ensina, cada dor me faz crescer, e o amor que Deus semeia faz minha alma renascer. Quando o fardo parecer mais pesado de levar, lembro a voz do Evangelho a dizer: confia e vai. Toda sombra passa um dia,
toda noite tem amanhã. Quem trabalha no bem hoje, colhe a paz no amanhã. Vou vencer, vou prosseguir com Jesus em comunhão. As provações desta vida são caminhos de ascensão. Cada lágrima sentida, cada dor, cada luta transforma-se em luz divina pela força do amor. Vou seguir, vou evoluir, com trabalho, fé e amor. Sou um filho da esperança, aprendiz do Criador. Se a tempestade me alcança, faço dela uma lição, pois a vida me convida à perfeita renovação. Quando a noite se apresenta e a dor bate ao coração, parece que a estrada é longa, sem resposta ou direção. Mas Jesus segue ao meu lado, mesmo sem eu perceber, transformando as minhas lágrimas em lição para aprender. Vou vencer, vou prosseguir. Cada prova é um degrau. Deus não cria sofrimento sem um bem maior. Afinal, se hoje a luta me visita, é convite à evolução. Com coragem e fé na vida, vou seguindo em ascensão. Muitas vezes a tristeza quer fazer-me desistir, mas a luz da esperança vem meu rumo definir. Nada ocorre por acaso, tudo tem razão de ser. Cada espinho desta vida tem uma flor a florescer. Vou vencer, vou prosseguir. Cada prova é um grau. Deus não cria sofrimento sem um bem maior. Afinal, se hoje a luta me visita, é convite à evolução. Com coragem e fé na vida, vou seguindo em ascensão. Sou espírito imortal, aprendendo a caminhar, tropeçando, levantando, sem jamais. Cada queda me ensina, cada dor me faz crescer. E o amor que Deus semeia faz minha alma renascer.
quando o fardo parecer mais pesado de levar, lembro a voz do Evangelho a dizer: confia e vai. Toda sombra passa um dia, toda noite tem manhã. Quem trabalha no bem hoje colhe a paz no amanhã. Vou vencer, vou prosseguir com Jesus em comunhão. As provações desta vida são caminhos de ascensão. Cada lágrima sentida, cada luta, cada dor transformam-se em luz divina pela força do amor. Vou seguir, vou evoluir com trabalho, fé e amor. Sou um filho da esperança, aprendiz do Criador. Se a tempestade me alcança, faço dela uma lição, pois a vida me convida. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Programa Espírita Farol de Luz, hoje trazendo profundas reflexões a respeito das tempestades da vida. Nós que estudamos o Livro dos Espíritos, compreendemos que aqui a Terra é uma escola abençoada de aprendizado e que muitos de nós passamos por provações, passamos por expiações, desafios, dificuldades para superar, para vencer e para crescer. Tudo tem um propósito nessa escola. Então, cada vez que vencemos as provas, adquirimos lições e o espírito dá um passo na escalada evolutiva. Isto é, se torna um espírito melhor preparado, iluminado e aprende a conviver, a melhorar, a fazer esse exercício constante, que é o exercício de amar. Amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus nesse processo grandioso de aprendizagem que a Terra nos proporciona. E agora vamos ouvir uma resposta para uma pergunta que fala sobre mágoa. E a mágoa é sobre uma pessoa da família. E como é um desafio superarmos as mágoas, porque elas geram sofrimento, geram doenças e faz com que a gente fique preso a determinadas situações. Vamos ouvir e entender essa mensagem para nos ajudar quando passarmos também por situações semelhantes, como esta que um ouvinte fez a Roçando Klinge. Quando a mágoa é com a mãe, como é que a gente faz para superar? Mágoa de pai e mãe
É mais comum do que você imagina, né? Porque a gente, quando tem uma mágoa dessa, primeiro a gente tem uma sensação ruim, porque afinal de contas são pessoas muito importantes na nossa vida, e ter mágoa dessas pessoas que são relevantes gera uma dor muito profunda. Mas é impossível perdoar alguém se eu não admitir que eu tenho raiva. Tem muito filho, muita filha, que odeia os pais, mas não dizem isso para si nem para o mundo. Ah, porque é feio, como assim eu posso odiar meu pai, minha mãe? Você diz que não odeia, mas trata mal, com indiferença, se afasta, não visita, evita, não liga. Se você ama, isso é importante ser feito. Se você não ama, está com raiva, você não faz isso. Você diz que não odeia, mas odeia. Por que é importante primeiro odiar? Eu só consigo perdoar quem eu sei que eu não gosto. Ou só consigo perdoar aquela pessoa cuja atitude me machuca. E eu sei e tenho consciência disso. Muitas vezes, quando é uma mãe, e é uma mãe difícil, uma mãe que gera muita dor, mas ao mesmo tempo, mais é a minha mãe, eu preciso entender como criar uma equação em que eu tenho um nível de convivência em que essa parte dessa mãe que me faz sofrer me afeta menos. Entendendo que eu não vou mudar o comportamento do outro, entendendo um monte de aspectos sobre mim que não vai fazer com que a coisa funcione. Isso é fundamental na vida, é de fundamental importância. Então você vai construindo uma relação mais saudável. Às vezes, inclusive no processo, para você conseguir executar esse perdão, você vai ter que temporariamente se afastar para se fortalecer, para ressignificar tudo que aconteceu e voltar a se relacionar com aquela pessoa de uma forma mais saudável para você. Porque a pessoa pode morrer do jeito dela, mas você pode mudar a forma como aquela forma dela ser afeta a sua própria vida. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Programa Espírita Farol de Luz, hoje trazendo tantas informações importantíssimas para o nosso dia a dia. E fica sempre o convite para as pessoas estudarem a doutrina espírita. Nós temos o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas sobre os diversos problemas da vida. E ele explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui no mundo, por que uns sofrem mais do que outros. E a gente vai compreendendo que as leis de Deus são para o nosso aprendizado. E compreendendo-as, nós encontramos satisfação, nós encontramos alegria de viver, nós encontramos uma força para superar as dificuldades e os problemas. E hoje nós temos no nosso programa Roçando Clinge, que é psicólogo, palestrante espírita, e aborda muitos temas relacionados ao dia a dia que estão dentro dos conhecimentos que a doutrina espírita nos revela. E agora ele traz para nós uma reflexão a respeito dos conflitos, dos relacionamentos. Se nós estudamos o Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, nós vamos encontrar uma lei que é a lei de sociedade. Como é difícil, desafioso, mas também tão importante convivermos, vivermos em harmonia, em sociedade e com as relações familiares, que é a nossa primeira sociedade básica, como a doutrina espírita sempre nos orienta. É o nosso cadinho, é o nosso lar, a lição, é onde a gente também aprende a perdoar, a amar, a compreender, a acolher e a conviver, superando as nossas dificuldades. Então agora, Roçando Clinge vai abordar esse tema dos conflitos, das dificuldades nos relacionamentos. Nem sempre conflitos dos relacionamentos representam, gente, o fim deles. Tem rachaduras que elas meio que nos unem, que permitem que os vínculos fiquem mais fortes. Mas isso só ocorre quando nós não escondemos as dores. Então você conhece a técnica japonesa chamada Kintsugi? É uma técnica tão bonita. É o seguinte, é a arte de reparar cerâmicas quebradas. Eles usam ouro,
As rachaduras não são escondidas, mas elas são evidenciadas. E a peça que parecia perdida, ela torna-se única, é mais valiosa, justamente em lugar onde ela se quebra, ela se torna mais valiosa. Assim, também são os nossos relacionamentos, a forma como a gente convive com as pessoas no dia a dia. Vínculos humanos não se medem pela ausência de rachaduras, mas pela forma como nós lidamos com essas rachaduras. Quando insistimos em negar os conflitos, em mascarar essas dores, o que era ferida pode virar distância. Mas quando a gente escolhe enfrentar, conversar, compreender, a rachadura pode se tornar o ponto mais forte da nossa relação a partir de então. Há amizades que amadurecem depois do pedido sincero de perdão. A família, gente, que se unem ainda mais depois que atravessam juntas uma crise profunda. Há casais que descobrem um amor mais real, não na perfeição, mas no processo de reconstrução de um relacionamento. O Kintsugi nos ensina que quebrar não é o fim, é a chance de recomeçar com mais beleza nas relações. E o ouro que sela as rachaduras tem nomes. Aquilo que a gente colocaria aqui como a metáfora do Kintsugi, que é o ouro que eu vou colocando nas rachaduras, é a paciência, é a humildade, é a escuta e, claro, para que tudo funcione, o perdão. Talvez a maior prova de maturidade de um vínculo não seja nunca ter sido quebrado, é impossível, mas ter encontrado um caminho de renascer mais forte depois de desafios, porque no fim são as cicatrizes bem cuidadas que nos lembram o que poderia ter acabado se transformou em algo ainda mais precioso. Frase do dia que é muito uma reflexão que eu tenho feito sobre a vida e conecta com o tema de hoje, tá? Que é mais ou menos o seguinte: o antídoto, gente, do desespero não é a esperança. Como assim, Rossana? Não é esperança? Não. O antídoto do desespero é a ação. O corpo se move primeiro, a esperança ela vem depois. Nada vence o desespero mais do que um simples ato de continuar, de fazer uma pequena coisa, um pequeno gesto, um pequeno movimento, mesmo no dia mais sombrio, no dia mais difícil, mais desesperador. Um único ato, um único gesto vale mais do que milhões de intenções. E você sabe, né? O futuro vai doer às vezes. Você vai perder coisas, planos vão fracassar, pessoas vão decepcionar e talvez o mais duro, você vai duvidar de você mesmo. E a vida é assim, um palco de vitórias e quedas, aplausos e silêncio, que faz parte da vida. Mas existe uma chave secreta que diferencia os que sucumbem dos que atravessam. Não parar. Aprendi mais com a dor do que com conforto, mais com fracasso do que com sucesso. A vida, ela ensina na queda aquilo que jamais ousaria ensinar no aplauso. Isso é uma verdade para todos nós. E o erro nos coloca diante do espelho que o triunfo muitas vezes esconde de mim e de você. A perda revela o que realmente importa. A dúvida expõe quanto precisamos de apoio e de humildade na nossa vida. Imagine se cada derrota fosse ressignificada como mestre. A falha deixa de ser sentença, se transforma em ponte. O que parecia fim pode se revelar como o começo ou o recomeço. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte o que posso aprender aqui com o que me torna maior a partir desse evento. O movimento é o que nos devolve a esperança. A estagnação, ao contrário, ela alimenta o desespero, a angústia. Como escreveu Soren Kierkegaard, o filósofo da existência, a ansiedade é a vertigem da liberdade, mas é só no salto e não na paralisia que descobrimos quem somos. Quando tudo parece ruir, não espere pela certeza perfeita. Dê um passo, mesmo que seja pequeno. Escreva a primeira linha, faça a ligação adiada, a carta não enviada, o WhatsApp não respondido. Comece a mudança que parece impossível. Comece a escrever o livro que você se prometeu, a terminar a monografia que você paralisou. Um parágrafo por vez, 10 minutos por dia. Porque a ação é que cura. O silêncio do medo paralisa. E só quem continua descobre que dor não é ponto final. É apenas uma vírgula no texto da vida e você pode começar a continuar a reescrevê-lo. Sempre. Nunca com metáforas, nunca com desejos, nunca com quimeras, nunca com fantasias, mas sempre com ação.
pequena, mas determinada. Bom, vamos refletir um pouquinho aqui sobre o que a gente vai construir hoje. Uma coisa que é esse movimento da angústia da gente, de como é que eu vou agir no dia que está tudo difícil? No dia que eu não tenho o ânimo? Como é que eu me movimento? Que tipo de coisas podem estar a meu favor ou que tipo de consciência eu posso tomar para, nesses dias difíceis, nos dias nublados, eu possa agir? Tem uma música de Djavan que eu acho que ele resume numa frase algo muito significativo para a gente. Num dia frio, né? Num dia triste, toda fragilidade incide. Ou seja, quando o dia está triste, todas as nossas dores vêm como num Serasa que vai chegando na nossa alma, dando a sensação de hoje eu não consigo nada. Então, vamos entender aqui desenvolver esperança como habilidade, como atitude, como gesto. Que isso vai mudar as coisas. Porque, veja só, esperar não é cruzar os braços, tá? É produzir energia para que você possa agir. Agência, eu tenho que agir. E para fazer isso, eu tenho que mapear as rotas alternativas, os caminhos, para que eu possa chegar aonde mais importa, mesmo naquele dia difícil. A esperança é um estado motivacional composto por esses dois vetores que se retroalimentam o tempo inteiro. Quando a energia vacila, cai a energia, as rotas, eu tenho que ir por aqui, vão me dar mais clareza. Quando as rotas estão difíceis, quando eu não consigo ver, agir, ou seja, tomar uma atitude, mesmo sem eu conseguir ver para onde eu vou, iniciar um movimento, reacende a esperança. E isso, gente, isso é treinável, isso é mensurável. E vocês vão entender daqui a pouco por que é importante isso para o cérebro, que pode ser o nosso maior parceiro ou o nosso maior sabotador, dependendo da forma como eu utilizo ele para poder agir na minha vida, tá? Porque o que mais importa nos dias difíceis, o que é mais importante num momento como esse? Em dias que a gente está travado, as nossas metas, elas perdem a clareza. O que eu tenho que fazer mesmo? E aí, nesse caso, a esperança tem que ser tida como uma competência, porque ela reduz a ansiedade e também, os estudos mostram isso, reduz a depressão, porque fornece dois apoios concretos. Consigo dar um passo, então aí eu vou agir, eu consigo dar um passo. Tá tudo um caos, é difícil, mas eu consigo nesse dia dar um único passo. E mais, tem alternativas, ou seja, tem caminhos. Então, existe uma correlação imensa entre as duas dimensões, ou seja, dar um passo e criar alternativas. Os estudos mostram como isso diminui depressão e ansiedade e aumenta um funcionamento mais adaptativo do ser humano, mais capaz de responder à vida. E olha, isso não é otimismo fofinho não, tá? Diferente do otimismo genérico, a esperança exige uma arquitetura, um plano, um projeto mais claro. Não posso ficar, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso é genérico, tá? Eu quero ser um cidadão melhor. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor. Isso é genérico. Eu quero ser um esposo, uma esposa melhor. Isso é genérico. Precisamos de arquitetura, objetivo claro, energia dirigida nos múltiplos itinerários que a vida pode nos oferecer para ficar mais claro para a gente. Como é que eu vou treinar? Vamos pensar em 3 blocos. Primeiro, clarifique o alvo. Tem que ter uma meta que cabe no dia. A meta para hoje. Tá difícil para caramba, mas a meta é para hoje. Frase 1, né? Hoje o meu objetivo mínimo é... Escolha um objetivo mínimo. Se for muito abstrato, ser melhor pai, então você tem que operacionalizar. Então, hoje estou muito irritado, trabalhei pra caramba a semana toda, é um domingo, estou muito cansado, mas ao mesmo tempo em mim é uma demanda de que eu quero ser um pai melhor. Então não adianta ficar, estou cansado, eu queria ser um pai melhor. Não precisa, não vai para isso, vamos operacionalizar. Hoje eu vou brincar 20 minutos no chão com a criança. Ponto. Não vou virar o pai perfeito hoje, não. Mas hoje, se eu brincar 20 minutos com o filho, se eu for andar 20 minutos de bicicleta com a criança, eu estou operacionalizando essa intenção de ser um pai melhor. E o que acontece com isso? É um critério que eu tenho observação. Eu posso, durante 24 horas, perceber isso. Isso fortalece a sensação de eu posso influenciar o que acontece. Porque eu agi
10, 20 minutos. Eu não fiquei só com o desejo me maldizendo na cama porque não levantei. Eu não fiquei só com o desejo de ser uma esposa melhor, um esposo melhor, porque eu acordei e disse, não, pelo menos a gente vai tomar um café junto, sem o celular do lado, olhando, escutando. Mesmo que depois eu volte a dormir porque eu tô cansado. Mas eu fiz um movimento concreto, observável, diante da minha vontade de ser uma pessoa melhor. Isso não é o projeto inteiro, é um movimento apenas observável. Outra coisa, a gente tem que dar uma energia a nosso processo de agir. Para isso, a gente tem que ter os microcompromissos. Uma regra dos 10 minutos. Iniciar 10 minutos reduz essa fricção mental que sinaliza eu estou em movimento. 10 minutos eu fui fazer um café, ou em 10 minutos eu olhei pelo menos 2 WhatsApps bem atrasados que eu respondi. Só 2. Cansei. Tá, vou voltar a dormir, mas 2. Eu respondi um e-mail. 10 minutos. Então, alto-falante comando. Então, mesmo pequeno, esse passo conta. O próximo bloco, responder é, sei lá, WhatsApp, e-mail. E você tem que rastrear suas vitórias. Então, liste 3 pequenos avanços que o seu dia, que você fez. 3 movimentos você fez hoje. Terminou domingo, não, hoje eu consegui brincar 20 minutos com meu filho, eu consegui tomar café com a família de manhã, eu consegui ligar para aquela pessoa da família que estava pedindo uma conversa comigo, ou responder um WhatsApp mais urgente. 3 pequenas coisas. Anote esses pequenos dados. Mesmo um dia difícil, você anote 3 pequenas coisas que eu fiz. Isso é muito importante. Por que é importante, Rossandro, isso? O cérebro, ele aprende por evidências. No momento em que eu faço e que eu anoto que mesmo num dia caótico eu consegui brincar 20 minutos com a criança, e não me tornei o pai do ano, mas eu me tornei o pai concreto do dia. Eu brinquei 20 minutos. Eu me tornei o esposo concreto do dia, a esposa concreta do dia. Eu tomei um café e fizemos tudo juntos. 10 minutos. Eu respondi uma única emergência, ou familiar, ou de um amigo, ou de trabalho. Pronto, 3 evidências. Depois vai lá para a tua bad vibe, fica no sofá, mas lembra, eu fiz 3 coisas mesmo num dia bem difícil. Meu cérebro percebe, tem evidências do movimento. Ele é capaz, ela é capaz. Outra coisa, multiplica os caminhos. Rossandro, eu não consigo fazer o meu objetivo principal. Tem que ter plano A, B, C, D, vários planos. Então, mapeie rotas alternativas para o mesmo objetivo. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa com meus filhos, mas tá chovendo, caramba. Vai brincar lá no estacionamento do prédio, sabe? Se não der, sei lá, eu queria, sei lá, fazer uma caminhada hoje, mas tá chovendo pra caramba. Faz agachamento em casa, sabe? 20 minutos, 20 agachamentos, sei lá. Faz qualquer coisa que represente. Parece mínimo, parece ridículo. Não é, porque o cérebro precisa de evidências concretas, palpáveis. Ele vai percebendo, ele dá conta, ela é capaz, ela faz isso acontecer. Mas é claro que, e quando você vai fazer isso, qualquer movimento na vida, né, gente? O que acontece? Milhões de obstáculos. Milhões de obstáculos que tentam fazer você parar. Então, um outro movimento é, antecipe esses obstáculos. Tem que antecipar. Se a reunião atrasar, eu vou fazer uma ligação no intervalo. Sabe? Se meu filho tiver ainda dormindo, enquanto isso eu vou fazer a resposta do WhatsApp que eu queria. Se quando eu acordei o pessoal ainda está dormindo, eu vou fazer o café com mais calma. Ou seja, antecipe obstáculos e crie rotas alternativas. E, de novo, divida em segmentos. Início, meio e fecho. Cada segmento você pode substituir por alguma outra coisa. Não responder o e-mail porque eu estou sem saco de olhar coisa de trabalho, não vou responder o WhatsApp porque eu estou sem bateria social para conversar com meu amigo ou minha amiga. Ok, faça qualquer uma outra coisa, contanto que você faça. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Chegamos ao final do programa Farol de Luz. Deixamos um abraço para todos e até o próximo programa. Faça uma visita ao GP Espíritas. Rua Nautília Barbalho, sem número, Cacimba de Dentro PB. Evangelioterapia, todas as sextas-feiras às 19h30. Palestras públicas todos os domingos às 15h.
Sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook, @GPespíritas, YouTube @GPespíritasluz.